É para ser celebrado? É para ser lamentado pelo que não foi feito no primeiro tempo? Sua visão, Léo? É para ser lamentado, Cirilo, até os 21 do segundo tempo. Tá. Aí você pode lamentar o 0-0. Depois pode achar bom, como disse o Piquetito, e eu concordo, no frigir dos ovos, no final, quando você olha que o Cruzeiro ficou com um homem a menos e o Internacional ficou em cima, mas até sem qualidade o Inter, tá? O Inter não ficou criando chances, não, ficou com a bola, no bumba meu boi ali, tentando dar uma pressão no Cruzeiro, mas na base do barata voa, jogando bola na área. A zaga do Cruzeiro esteve bem, a zaga Luciano Castan / Neres, porque o Lucas Oliveira, o Piquetito falou que coloca na conta dos atacantes, eu coloco do Cruzeiro não fazer gol. Mas o Lucas Oliveira, impressionante, como mais uma vez o Lucas se atrapalha, cara, dá um bico pro lado, não sei se é confiança demais, mas futebol de menos. O Lucas Oliveira, que no ano passado foi um destaque do Cruzeiro, naquela espinha dorsal que a gente colocava, olha, o Cruzeiro tem alguns jogadores que merecem, né, e que tem bola para jogar a Série A. Cabral, Lucas Oliveira, Bruno Rodrigues. O Lucas Oliveira não está se mostrando um cara de Série A. Não tá. O erro que ele cometeu hoje foi infantil. Ele foi salvo pelo VAR, porque ele cometeu a falta fora da área, mas o árbitro tinha marcado o pênalti. Fosse o pênalti, a chance do Internacional fazer 1-0 seria grande. Entre o Inter fazer 1-0 e o Cruzeiro ficar sem o Lucas Oliveira, é melhor ficar sem o Lucas Oliveira. Tanto que o Cruzeiro conseguiu o 0-0, conseguiu um pontinho. E o ataque do Cruzeiro merece crítica, sim, Cirilo, porque é impressionante como os caras perdem o ataque do Cruzeiro. O ataque do Cruzeiro é ataque cardíaco. Um dia matam o Pepa. Um dia matam o Pepa do coração. Porque não adianta, cara, não tem como ter uma chance mais clara que os caras estão tendo. Uma coisa era você criticar assim, olha, o time não tá criando, não tá tendo chance tão clara, não dá pra cornetar. Não tem como ser mais claro do que o goleiro entregar uma bola no pé do atacante e perder o gol, do que dominar a bola só com o goleiro estar pra fora. Então não tem como. É por isso que eu isento o Pepa de qualquer crítica. A única situação que eu, no lugar do Pepa, faria de diferente durante o jogo, que eu acho até válido fazer alguma mudança lá no ataque, o problema é que o Cruzeiro não tem elenco. E aí a mudança que ele tenta fazer é com o Stênio. O Stênio pode até desenvolver e se transformar num bom jogador, mas hoje a realidade é que o Stênio não tem bola para ser titular no Cruzeiro. E aí o Pepa tira o Stênio para colocar quem? Aí ele vai voltar ou com o Gilberto, ou ele colocou o Henrique Dourado para tentar segurar a bola lá na frente. Ele não tem outro jogador de beirada. Hoje o planejamento dele foi alterado no meio do jogo por conta da expulsão, né? Mas me parece que naquele momento ele tiraria o próprio Stênio para botar o Gilberto. Exato, eu não tenho dúvida. A televisão mostrou, ele estava conversando com o Gilberto. Ele ia colocar o Bruno Rodrigues na dele, que o Bruno Rodrigues na dele é onde as coisas boas acontecem no Cruzeiro. O Bruno ficou muito tempo jogando de costas para os zagueiros, brigando com o zagueiro, fisicamente tentando se impor, mas o jogo dele e as melhores jogadas do Cruzeiro e dele ali no lado esquerdo, quando o Bruno estava na dele. Então, é um problema que o Pepa tem que resolver, mas é um problema que a direção tem que resolver para o Pepa, né? O Cruzeiro precisa qualificar o seu ataque, não tem para onde fugir. Nessa janela, o Cruzeiro precisa contratar atacantes. E não é o Paulo Vitor, tá? Que pode até chegar e desenvolver no Cruzeiro e se tornar um jogador importante, mas o Cruzeiro não precisa de compor o elenco. O Cruzeiro precisa de titulares. O Cruzeiro tem um monte de jogador para compor elenco. Um monte. Jogador mediano, o Cruzeiro tem um monte. Agora, jogador decisivo, o Cruzeiro tem pouquíssimos. E é isso que o Cruzeiro precisa fazer. Então, ao invés de 3, 4 peças, não busca uma que seja, mas busca um que vai chegar e jogar. Porque, com tanto de compor elenco, fica só compondo. Olha só como é dura a vida do Pepa. Eu não sei o que te responder. Sabe por quê? Por quê? Eu gostei do fato dele mexer no ataque, tentar algo diferente. O time dele não tá fazendo gol, ele tá certo. Só que aí ele recorreu ao Stênio e sacrificou o Bruno, colocando o Bruno como centroavante. Ele perdeu o Bruno no lado, que é onde ele é melhor, e ele não conseguiu ganhar com o Stênio. Porque o Wesley, mesmo com seus momentos de 2 pés esquerdos e tal, o Wesley é titular no Cruzeiro, não tem outro, cara. Não tem outro. Ele não tem, Cirilo, ele não tem muito o que fazer. O que ele pode tentar fazer de diferente em São Januário é voltar com um centroavante. Porque se ele não começar com o Stênio, ele vai começar com quem? Ele não tem jogador para isso. A não ser que ele resolva mudar um esquema. Botar mais um meio de campo. Botar mais alguém no meio de campo. Mas, por exemplo, aí ele pega e coloca o Bruno para jogar
centralizar de novo e põe um Matheus Vital para fazer ele o lado esquerdo. O Vital tem condição de fazer isso. Mas aí você perde o único cara que tem capacidade de fazer uma ligação no meio-campo, que é o Vital. O Nicão tá fora dos planos, o Daniel Júnior não joga e agora tá até machucado, mas o Daniel Júnior também ganha pouquíssimos minutos com ele. Ele não tem jogador. O Pepa não tem jogador. E isso ficou claro hoje. O Internacional entrou o Arangues no segundo tempo, cara. No Cruzeiro, quem entrou? Então, é por isso que não dá para crucificar e não se deve cobrar do treinador. Agora, a cobrança é na direção do Cruzeiro, que precisa qualificar o time. Se não, Cirilo, esse time vai cair? Não, com toda sinceridade, não acho que o Cruzeiro vai cair. Mas o Cruzeiro tinha potencial para muito mais. Porque o Cruzeiro acertou muito na contratação do seu treinador. O Cruzeiro acertou muito na contratação dos seus laterais. O Cruzeiro acertou na contratação do Luciano Castan, né, que tem sido o zagueiro mais firme, mais confiável do Cruzeiro. A direção do Cruzeiro tem acertos agora, do meio para frente, tirando o Bruno Rodrigues, com todo o respeito, né, e admiração que tem até por alguns, não está salvando ninguém, é só o Bruno.